Eu sigo adiante aqui com mais um boníssimo exemplo aqui dos nossos representantes lá em Brasília, que estão aí realmente com uma pauta muito urgente, muito importante para avançar os interesses nacionais, que é o aumento do número de deputados federais, que também, no meio de tudo isso, está em debate em Brasília, inclusive atraindo muitos holofotes. A proposta em discussão, só para vocês terem uma noção, pessoal, inclusive tramitando na Câmara no momento, prevê 14 novos parlamentares, além dos já existentes 513 deputados federais e, claro, assim se tornaria o número mínimo de representantes na Câmara seria, claro, 513. Mas, nada vem sem um preço, né? Até porque o impacto aos cofres públicos, caso esse aumento seja confirmado, pode chegar a nada modestos 39 milhões de reais por ano, Mano Ferreira. Talvez até mais. Pois é, Marinho, mas eu acho que mais grave ainda do que o desperdício de recursos financeiros é o fato de que nós temos no Brasil uma distorção de representação. O que eu quero dizer? Que hoje um eleitor de Roraima vale 10 eleitores de São Paulo. Sabia disso? Faz todo sentido. Um cidadão de Roraima vale por 10 cidadãos de São Paulo. Faz todo Por quê? Porque hoje, na forma como nós organizamos a representação na Câmara de Deputados, nós temos um piso de representação por estado, ou seja, um número mínimo de 8 deputados federais por estado, e um teto de representação, independentemente da população. E isso gera uma distorção. Isso é uma herança que vem lá do período militar, de quando isso foi criado para favorecer estados em que a Arena, ou então o partido que dava sustentação à ditadura, conseguia ter um desempenho eleitoral melhor. E nós nos redemocratizamos e nunca corrigimos essa distorção. Isso é uma das coisas que explica por que estruturalmente, nós temos sempre presidências e mesas diretoras da Câmara e do Senado com muito mais frequência no Norte e Nordeste. Veja só, no momento nós temos Davi Alcolumbre da região Norte na presidência do Senado. E que fique claro, nada contra o nosso amado povo amapaense e paraibano. Mas, enfim, é reflexo direto desse Frankenstein que foi criado pela Constituição de 88. E nós temos Hugo Mota na presidência da Câmara dos Deputados. Por sua vez, um deputado nordestino, que sucedeu um outro, Arthur Lira, que no lugar de ser da Paraíba, era de Alagoas. Mas o que é que eu estou chamando a atenção aqui? Que um princípio republicano e democrático básico é que cada cidadão precisa valer um voto. Precisa ser igual do ponto de vista de representação política. E a gente vê esses debates acontecerem na Câmara dos Deputados, no Congresso Federal, apenas pensando no aumento do número de deputados e jamais pensando na correção desse que é um grave problema para a democracia brasileira. Nós precisamos reinstituir a igualdade entre os cidadãos brasileiros, fazendo com que a representação seja de fato proporcional à população, acabando com esse tipo de distorção que afasta o cidadão do Estado brasileiro, gerando essa distorção. A gente vai, claro, estar repercutindo, não sem antes recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor, trazendo aqui todas as informações para você ficar bem em cima aqui do lance, de todos os detalhes, de tudo mais relevante que está acontecendo nessa terça-feira, pessoal. E a pauta da vez, contextualizando para vocês, fala contundente, como sempre, do nosso Mano Ferreira sobre a tramitação na Câmara dos Deputados. Acreditem se quiser, no meio desse escândalo de proporções bíblicas aí do INSS, que realmente parlamentares advogando sempre em causa própria, ao invés de cortar na própria carne e dar o exemplo, querendo aumentar ali o número dos seus pares, aumentar o número de deputados, além das nossas 513 excelências ali na Câmara dos Deputados de SP Peixoto. Você conhece bem os meandros e os labirintos ali dessa Casa Legislativa e outras? Você acha que faz sentido ou realmente é falta de vergonha na cara total? Eu não diria nem que é falta de vergonha, eu diria que é quase a gente vendo o Congresso Nacional nesse momento como um sindicato que quer advogar para que determinados estados não percam o número de representantes. Os principais estados afetados, sem dúvida nenhuma, são os estados do Nordeste e do Norte. Então, a lógica aqui é importante um pano de fundo, que é o Supremo Tribunal Federal já falou que eles têm até o dia 30 de junho para fazer essa readequação
a lógica de que o número do voto, ele precisa estar concomitante, ele precisa ter o mesmo valor. Então, essa readequação já foi cobrada pelo Supremo Tribunal Federal. E o que acontece? Eles têm esse prazo, até o 30 de junho. Se eles passarem, o que vai acabar acontecendo? Quem fará a remodelação será o TSE. O Tribunal Superior Eleitoral. Então, os deputados e senadores, na verdade, os deputados estão buscando ali evitar isso. André, eu vou pegar um exemplo aqui da diferença. O Supremo queria que fosse readequado a partir do número atual. Então, a lógica da Câmara é, vamos pôr mais 14? Exato. Porque aí deixa mais justo. Mas pra vocês terem um detalhe aqui, vou começar pelo meu estado. O meu estado hoje Estado tem... de Goiás. Goiás. Como diria Ronaldo Caiado, incapaz de citar o nome do próprio estado corretamente, no estado de Goiás. Pode falar. Goiás tem 17. Na visão do Supremo, ele seria ali 18 e a Câmara também propõe 18. Mas no comparativo, Alagoas atualmente tem 9. O Supremo, na lógica de divisão do STF, ficariam 8. E na lógica da Câmara, 9. A situação de um estado como, por exemplo, a Paraíba, hoje tem 12. Na visão do Supremo, teria 10, na visão da Câmara, 12. E aí? Então, Traduz. Traduzindo para você, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a lógica que eles estão adotando é, não vamos tirar nenhuma vaguinha de nenhum estado. Tá ok, vamos pôr mais para Goiás, vamos pôr mais para o Pará, mas vamos pôr mais para esses estados, mas não vamos tirar do Alagoas, não vamos tirar da Paraíba, não vamos tirar do Amazonas, vamos adicionar. Só que o custo disso é muito alto. É calculado que um deputado custa por mês cerca de 230 mil com salário, gabinete, todas essas coisas. E o custo dessa nova entrada seria de 40 milhões. Então, assim, num país que está com déficit, num país que está endividado, num país que está com vários problemas econômicos, para você que está nos escutando, nos assistindo, parece justo colocar esse gasto adicional? A resposta é muito simples, todo mundo sabe, é não. Delegada Raquel Galinatti, quero muito te ouvir. É Brasília sendo Brasília, né? Aumenta-se tudo, menos a eficiência. Menos a representatividade, né? E claro, e assim vai aumentando também a frota de vossas excelências com combustível pago, claro, também. Então isso, fiquem tranquilos que isso não vai faltar. Os argumentos da Jazz e do Mano, claro, eles remontam a uma imoralidade. Porém, para a gente corrigir essa imoralidade, teríamos que remontar também a Constituição Federal de 1988, que impõe, que prevê que nenhuma unidade da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados na Câmara, estipulando assim a dimensão populacional. O que significa isso? Claro que houveram diversas distorções a partir do momento que alguns estados menos populosos colocavam o limite mínimo balizado pela Constituição Federal, que eram 8 deputados. Hoje, com o crescimento populacional, o que aconteceu? Esse disparate. Disparate de que a maior parte dos estados, a Jazz colocou algumas exceções, que estados que não atingem o mínimo, fazendo o quociente populacional. Tem estados que, se for dividir o número de população para o número de eleitores, não daria nem 8, daria 6, 4, mas a gente teria que reformar a Constituição. Nesse sentido, o que eles estão fazendo? Literalmente, colocando os panos quentes naquilo que está a mais e querendo ampliar aquilo que realmente necessitaria de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, está errado e querem corrigir de forma mais errada ainda o que está descrito na Constituição Federal. Por isso que esse sentimento de injustiça, de imoralidade, de falta de ética e de falta de vergonha na cara. Isso prejudica muito São Paulo. Em Roraima, um deputado se elege com 36 mil votos. Esse é o quociente eleitoral. Sim. É o número de votos necessário para um deputado federal se eleger. Em São Paulo, multiplica por 10, é 360 mil. O quociente eleitoral. Isso não faz nenhum sentido democrático, porque nós já temos no desenho da federação o Senado como casa para que cada unidade federativa tenha o mesmo número de representantes. Cada estado tem 3 senadores. A Câmara dos Deputados, como representação do povo, deveria ter os deputados de forma proporcional à população de cada estado. Não é isso que está em debate. Eu preciso seguir adiante aqui, Jazz Peixoto. Vários outros temas aqui para vocês ficarem em cima do lance, pessoal.